Você já assistiu Premonição 6? Recentemente lançaram mais uma obra de premonição, depois de 14 anos. Mais um filme com muita premonição, detalhes atrás de detalhes e a última aparição de Tony Todd em algum filme, que inclusive ele acaba quebrando a quarta parede no filme, mandando aí o último recado da vida dele mesmo pro público. Um filme que eu até gostei, muito melhor que o quarto filme, por exemplo. Caso você não saiba, no canal já tem análise de todos os filmes de premonição, mostrando detalhes que provavelmente você perdeu, inclusive do quarto filme. Então aproveitei, assisti de novo Premonição 6 Laços de Sangue e peguei cada detalhezinho que talvez você tenha perdido. Fica aí porque tem mais de 90 detalhes. O filme começa mostrando esse trilho de trem, que nos faz lembrar do incidente do primeiro filme quando Billy Hitchcock, o famoso Stifler, acabou perdendo a cabeça dele por conta de um trem. E também o carro passando pelo trilho de trem, lembrando que o carro do Carter do primeiro filme ficou preso justamente no trilho de um trem, pouco antes do Billy e de Basie. E esse começo também tem uma ligação com o final desse próprio filme aqui, mas eu falo disso mais tarde. Então mostra o casal aí, a Iris e o Paul, enquanto ele prepara uma surpresa para ela. No carro deles, no rádio, tá tocando uma música chamada Bad Moon Rising, onde a parte que canta aqui fala o seguinte, abre aspas, vejo problemas no caminho, não saia por aí essa noite, pode custar a sua vida, tem uma lua ruim surgindo, ou seja, uma premonição do que está por vir. Logo depois aparece um cara trocando a rádio e onde fala que o amor é uma coisa ardente. Já no restaurante lá em cima, tudo começa a pegar fogo. Também fala sobre um anel de fogo. Dá pra ver que o lugar aí é em um formato de círculo, ou seja, forma de um anel. Também fala preso pelo desejo selvagem. As pessoas que acabaram ficando presas lá em cima acabaram perdendo suas vidas. Também fala sobre cair em um anel de fogo. Como eu disse, já lá em cima vai estar pegando fogo e vai ter um pessoal caindo de lá porque o chão de vidro quebra. E a placa do carro deles aqui faz referência ao voo 180. Se você for ler, FL8 18E em inglês, fica Flight 180E. A pronúncia aí muito idêntica ao voo 180, né? O molequinho tá aí pegando a moeda da fonte, chega um segurança ali e fala que ele não pode pegar moedas da fonte porque dá azar. Ao longo do filme, de todos os filmes, tem muito essa parada de azar e sorte. E aqui no sexto filme, segue com a mesma ideia. Eles vão até o elevador e como tá cheio, aí eles ficam meio receosa de ir. Então o carinha ali fala que cabe mais 2. Se você parar pra contar, aqui tem exatamente 13 pessoas dentro do elevador, contando com os 2 que vão entrar. O número 13 é associado ao azar. A porta do elevador dá uma emperrada, fazendo uma cena ao segundo filme, e também já vai acontecer um acidente com essa mesma porta. Aqui em cima de novo, mostra o número 13, o número do azar, mostrando que a capacidade máxima do elevador a aguentar é de 1.300 libras, ou 590 quilos. Esse moleque aí, retardado aí, começa a pular no chão de vidro. Mas beleza, né? Eles sobem de boa lá em cima. Chegando lá, o cara fala que a reserva deles foi cancelada. Não era mais fácil ter um cara lá embaixo e verificar isso lá embaixo? Já para não ter nenhum problema de sobrepeso? Eles vão pro bar. Enquanto eles vão, aparece esse fogo na frigideira. O cara quebra essa crosta aí de cima da sobremesa, como se fosse um vidro. Tudo isso prevendo o que vai acontecer já. Aí eles colocam uma rosa no terno do Paul e acaba furando a mão dela. Igual acontece com o Max e o Alex em Premonição 1 e 5. Engraçado que ela fala isso. Acho que eu sobrevivo. Não ironicamente, ela realmente sobrevive à tragédia daí. Que aliás nem tem tragédia, né? A gente descobre mais tarde que ela salvou a vida de todo mundo. Mas a música começa a tocar e fala isso. Tenho a sensação que eu estou caindo como uma estrela no céu. Como se eu estivesse caindo do Niágara em uma canoa a remo. Eu tô citando as músicas porque eu não posso simplesmente colocar elas pra tocar aqui pra não dar direito autoral, né? Tá ligado? Mas a música fala exatamente sobre isso aí de cair. Coisa que vai acontecer já, né? O vidro quebra e geral começa a cair lá de cima. Pela primeira vez aparece o William Bloodworth, pequeno com a mãe dele, que inclusive pergunta pra Iris de quanto tempo ela tá grávida. Ou seja, a Iris estava grávida nessa época aí do Howard, que a gente vai conhecer mais tarde no filme. E se você for perceber, na mão do William, pequenininho, tem um trem na mão dele. Da mesma forma que no final do filme, a Stephanie e o irmão dela acabam perdendo a vida. O moleque que pegou a moeda da fonte lá de baixo, tá jogando a moeda de lá de cima. Não sei o que passa na cabeça desse moleque, mas o segurança vem e fala pra ele parar de fazer isso porque pode acabar matando alguém. E a moeda que ele acaba jogando é justamente a causadora que vai colocar fogo em tudo aí em cima. Inclusive, quando ele joga a moeda, o zoom da câmera vai bem na cara do Abraham Lincoln,
presidente dos Estados Unidos, que outra pessoa acabou tirando a vida dele, se é que você me entende. O nome da escola do primeiro filme se chama Abraham. No terceiro filme, na estação de metrô, mostra um monte de nome de um monte de serial killer lá e presidente que também acabou sendo assassinado. Tudo associado à morte. Bom, o pessoal começa a cantar aí e uma paradinha do lustre de luz ali acaba caindo no chão e trincou o vidro. O pessoal dançando e pulando animadamente acaba trincando mais ainda o vidro. E os parafusos que seguram as estruturas aí também não aguenta muito o peso do pessoal lá em cima. Então o bagulho aí começa a ficar louco. Legal que aparecem umas imagens mostrando o que vai acontecer. Tipo, esse fogo aqui, essa parada quebrando de novo, a seta do elevador apontando para baixo, a carne se cortando, essa bebida vermelha como se fosse sangue. Então o pessoal começa a cair. E no rádio do pessoal lá de baixo começa a tocar a música Raindrops Keep Falling on My Head, que fala que a chuva continua caindo na cabeça dele sem parar, que por acaso o pessoal caindo do céu como se fosse gotas de chuva. O lugar também começa a pegar fogo e a moeda causadora do fogo acaba aparecendo voando na tela de novo. Acontece mais um acidente no elevador, lembrando da Nora Carpenter do segundo filme. Acho da hora que o molequinho que tava atacando a moeda lá de cima, ele consegue descer pelas escadas, empurrando todo mundo, falando que as crianças iriam primeiro. Ele consegue chegar lá embaixo vivo, mas justamente a moeda que ele tinha atacado cai no piano fazendo um peso e o piano cai de lá de cima na cabeça dele. E inclusive a moeda volta exatamente pro lugar que foi retirada, pra fonte. Aí eles acabam caindo de lá de cima enquanto segurava o William criança e ela cai com a boca direto na estaca. Lembre-se disso mais tarde. E então, pela primeira vez, ao invés de voltar o sonho diretamente pro visionário, volta pra Stephanie, que é neta da Iris. Sim, a Iris ficou viva. A Stephanie volta pra casa dela, já que ela tava fazendo faculdade, e aparece o irmão dela, com um skate com desenhos de arame farpado, lembrando a morte do Rory, o Fiuk lá do segundo filme, que acabou sendo fatiado no meio por arames farpados. Stephanie tá indo até a casa dos tios dela para tentar pegar o endereço da avó, para descobrir por que ela tá sonhando tanto com a avó dela. E um dos primos dela, o Eric, tá jogando Mortal Kombat. Legal que mostra justamente um pouco do X-Ray, que mostra o impacto mais detalhado, onde Premonição começou a fazer a mesma coisa na série, principalmente na intro do quarto filme. Quando aparece o tio dela, ele vem com essa camisa aí, no caso é a marca de cerveja que apareceu nos outros filmes de Premonição. Stephanie consegue o que tanto queria, no caso o endereço da casa da avó dela, e vai até lá, que fica no meio do simplesmente nada, tentando fazer a mesma coisa que o Alex fez no primeiro filme, se isolando, e a Clear também no segundo filme, quando ela é internada no hospital psiquiátrico. A placa do carro da Stephanie é RFK 575, a mesma placa do Carter do primeiro filme. Na hora que na casa da Iris tem essas paradas aí, caso bata um vento ela possa ouvir. A gente sabe, né, a gente viu na série que tem o famoso ventinho da morte, é onde geralmente a morte acaba agindo, né, pelo vento. Ela fala pra avó dela o porquê de estar lá, e ela explica que teve a premonição a partir do momento que o moleque joga a moeda lá de cima. Então ela vai lá, avisa geral e acaba salvando todo mundo antes da morte pegar geral. Ou seja, como geral ficou vivo aí, o pessoal acabou criando família e tal. Porém a morte não leva desaforo pra casa e foi pegando um por um, até os familiares, que não era pra ter nascido, né, já que era o pessoal lá ter morrido antes. Legal que aí está sempre atenta, falando com a morte, e dá pra ver que a morte tá sempre tentando pegar ela. Eu tô te vendo, peste. Inclusive cita que tá com câncer, né? E que tem um livro com um monte de coisa sobre a morte. Dá pra ver que quando a Iris tá quase pra sair da fortaleza dela, o vento meio que dá uma mudada de direção, como se a morte estivesse se preparando pra pegar ela. Ela percebe que a morte tá ali, pronta pra pegar ela, mas ela se arrisca logo de uma vez e vai entregar o livro pra Stephanie. Ela largou a mão da vida dela nesse momento por conta do câncer que ela tem, ou seja, ela iria morrer a qualquer momento e provavelmente sofrendo nos últimos momentos de vida dela. E ela falando pra Stephanie ir pra trás, porque só vendo pra crer. Da mesma forma que o Ian fala no terceiro filme. A parada voa na boca da Iris, da mesma forma que ela morreria lá no começo do filme. Na verdade é de forma ao contrário, né? No começo ela iria cair de boca na estaca, e já aqui, quando ela tá mais velha, ele vem de trás e sai pela boca. Engraçado que o extintor que meio que joga essa estaca na boca da Iris é o mesmo extintor que caiu no chão quando a Stephanie entrou na casa da Iris. Quando eu tava no cinema, essa cena do caixão aí me lembrou bastante a cena do caixão das meninas do terceiro filme. No enterro da Iris aparece a mãe da Stephanie, que
que tinha ido embora, e dá pra ver que no motorhome dela tem essa listra com cor vermelha, branca e azul, lembrando a bandeira da França, que era o destino do voo 180 do primeiro filme. E também tem essa ave aqui, pra realmente lembrar do avião do voo 180. Stephanie começa a ficar meio paranoica, depois do que aconteceu com a avó dela, inclusive com o vento que bate na casa dela. Enquanto isso, a família vai fazer um churrasco, e a Julia tá aqui com a camisa número 7, mais uma coisa ligada a sorte e azar. Aqui também tem um dado que fala sobre a mesma coisa, né, sorte e azar. O Bob tá usando uma roupa com desenho de coelhinho em cima de uma mola, um prenúncio da morte dele que vai ser causada exatamente por uma mola no hospital. Dá pra ver também que eles estão tomando a mesma marca de cerveja que aparece em outros filmes, a marca Heiss. A Iris guardou a moeda que o molequinho jogou lá em cima, aquela do começo do filme, que na verdade ele nem jogou, né, ela pegou. No livro também fala sobre um caminhão cheio de toras que acontece no comecinho do segundo filme, a churrasqueira do final do segundo filme, aquela que explode o molequinho. A câmera até muda pra churrasqueira do churrasco do presente aí, mas isso é só pra deixar a gente mais apreensivo e tenso nas próximas cenas. Aqui aparece esse desenho do que parece ser um triturador de madeira, mesma forma que a Kimberly e o policial Burke acaba morrendo de acordo a um jornal que aparece lá no terceiro filme, porém isso acabou não sendo canônico no final de contas. A gente descobre mais tarde que a Kimberly na verdade tá viva. E também aparece o avião do primeiro e quinto filme. Acontece uma par de coisa aí, e aquela sensação que a gente sempre assiste um filme de premonição. Vai acontecendo uma par de coisa, a gente acha que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, e quando a gente menos espera, vai e acontece o acidente. Enquanto a Stephanie corre para casa dos tios dela para avisar que pode ocorrer um acidente, tem essa placa aqui na rua da mesma forma que apareceu lá na rodovia do segundo filme. Enfim, o mesmo cortador de gramas que o Howard apareceu usando um pouco mais cedo, acaba arregaçando a cara dele. Esse filme tem uma parada um pouco diferente, né? Os acidentes simplesmente acontecem, não tem nada assim que antecede muitos incidentes. A única coisa foi que a Stephanie pegou um caco de vidro lá que caiu de um quadro que quebrou e associou isso a um possível acidente na casa dos tios dela. Mesmo caco de vidro que o tio dela acabou pisando e caiu no chão. E no enterro dele mostra justamente uma hélice, mostrando, né, o que foi que causou a morte dele. Aqui no livro da Iris ainda mostra esse cilindro aqui. Pode ser o mesmo cilindro que explodiu no segundo filme, aquele que matou a Claire. E essa parada aqui de ressonância magnética que vai causar a morte de pessoas mais tarde, né? No caso, principalmente o Eric. E olha aqui o bonequinho do filme, a mortezinha. Aqui, como a Stephanie mesmo disse, a gente realmente acha que o próximo a morrer é o Eric. Até acontecem uns acidentes aí, mas a morte nunca falha. Mais tarde a gente descobre que, na verdade, o Eric era meio que um filho bastardo da família. Então ele não estava na lista de mortes. Porém, como ele estava no caminho dela, mais tarde ele acaba perdendo a vida na máquina de ressonância lá. Inclusive, aqui onde ele trampa tem esse símbolo de magnetismo aqui. Não é à toa que ela tá ali. Enfim, como a gente não sabe que ele ainda era o filho bastardo, né? A gente fica meio tenso com a cena em questão, achando que a qualquer momento realmente ele ia morrer. No celular dele, de novo, né, tem a menção do número 13, o número do azar. Enquanto faz uma tatuagem nele mesmo em homenagem ao pai, dá pra ver que a caveirinha tá curtindo a música Without You, que eu prefiro ela sendo cantada pela Mariah Carey, inclusive. E você vê que a cena toda do incidente com o Eric aí acontece bem lenta, a parada gruda ali no piercing dele e tal, do nariz, tudo começa a pegar fogo, mas é um fogo bem leve, ou seja, era apenas uma mensagem realmente da morte, né? Se fosse pra ele morrer, provavelmente teria explodido tudo aí. Outro detalhe é que a tatuagem que ele fez pro pai dele, escrito pai, literalmente se queimou com um coração, já demonstrando que infelizmente o Howard não era o pai dele realmente. Esse carro a milhão aí também faz referência a Terry sendo atropelada por um ônibus lá no primeiro filme. E bom, eu disse que antes não tinha aquela parada de ter as premonições dos incidentes e tal, mas aqui acontece de um jeito bem cômico. A Stephanie fala que o cortador de galhos ali poderia cair e acertar o cara soprando folhas, o soprador ir no olho dos meninos jogando bola, e a bola ir bem na cara do Eric, onde ele morreria. E a Stephanie simplesmente acertou tudo o que aconteceria, só que com a pessoa errada. E quem morre desse jeito é a Julia, prima dela. A Julia é jogada dentro do caminhão de lixo enquanto o motorista curte meninas ali no Tinder dele chamado Crusher, como se fosse esmagado em inglês. Poderia ser Crush Her também, ou Esmague Ela em português. Coisa que acontece com a nossa amiguinha Julia aí no caminhão de lixo. E o nome que aparece no caminhão é Providence, também pode significar sorte ou destino. De novo essa ligação de sorte ou azar. Enquanto ele escuta Stronger da Kelly Clarkson, que fala que o que não te mata te fortalece. Exatamente o que o Kevin fala antes de entrar na montanha russa no terceiro filme. Bom, a Julia acaba sendo esmagada e mostra essa chaleira, trazendo aquela homenagem e referência ao primeiro filme. E como eu disse antes, aqui é onde a mãe do Eric fala que ele não é filho realmente do Howard. Eles começam a procurar um tal de JB e a mãe
da Stephanie começa a falar um monte de nomes e acaba falando esse nome. Hospital Peace River, ou Clear River. Hope River? O mesmo nome da Clear Rivers, que aparece no primeiro e segundo filme. Antes deles irem até o hospital, o Bob fala sobre maneiras que ele pode acabar morrendo em casa, e uma delas ele cita escorregar no banheiro, mesma forma que o nosso amigo Todd morre lá no primeiro filme. E de novo a camisa do Eric aí faz referência a arame farpado, lembrando o Fiuk lá no segundo filme. Bom, a gente finalmente tem a presença do William Bloodworth, e dá pra reparar que ele tá bem debilitado. Nos outros filmes ele parecia bem mais forte, isso porque ele realmente estava doente na vida real, e trampou no último filme dele literalmente no limite do limite dele. Ele fala que ele virou amigo da Iris e ajudou ela nas pesquisas, nas paradas que tem no livro dela, ou seja, ele tava por perto esse tempo todo, nos filmes e tal. Não era porque ele era a morte, igual tinha muita teoria falando por aí, mas sim porque ele fazia parte de uma das vítimas que estava na lista da morte. Inclusive, ele é o último da lista. E você deve se perguntar, né, como que a Iris tinha conseguido saber que estava com câncer há 2 meses, sendo que ela não saía nunca de casa. Provavelmente nosso amigo William aqui, que trampa no hospital, ajudou ela de alguma forma. Ele também confirma 2 teorias que tinha, né, dos filmes, que seriam 2 formas de se safar da lista da morte, que seria acabar matando alguém e pegando a contagem de dias restante dessa pessoa, igual o Peter faz lá no 5º filme, e a outra forma seria você literalmente morrer e voltar à vida, igual a Kimberly fez, por exemplo, no 2º filme, que o William até cita ela aqui falando que ela ficou viva e tá viva até hoje. E se ele falou que tá viva é porque ela tá viva. Ele também fala que todos eles iriam morrer e depois disso ele também iria. Literalmente ele realmente acabou falecendo pouco depois das filmagens do filme aí terminarem. E essa última fala dele teve total controle criativo sobre ela, já que ele sabia que estava no final da vida dele, falando que ele vai aproveitar o tempo que ainda resta para ele e sugere que todos nós, né, os espectadores, façam o mesmo, que a vida é valiosa e que não sabemos a nossa hora. E isso ele tá literalmente quebrando a 4ª parede, falando diretamente com o espectador do filme. Bom, o cara era pica, né? O cara era um ícone, uma lenda do cinema, principalmente pros amantes de terror. Que ele esteja em paz. Boa sorte. Bom, agora eles querem matar o Bob pra ele reviver e ficar de boa, até porque o próximo da lista é ele. O Bob tem alergia mortal a amendoim e corta pra essa cena, com esses amendoins que são literalmente mortais pro Bob, por conta da alergia que ele tem. Mas também mostra essas molas segurando salgadinhos aí, que por acaso são as molas que são as verdadeiras causas da morte do Bob no final das contas. E inclusive, uma curiosidade aí, o ator que faz o papel do Bob aí também é alérgico a amendoim na vida real. Mas enfim, eles entram em uma sala que tem essa ressonância magnética e dá pra ver no papel que a morte tá por perto, pelo ventinho, que é a mesma ficha que cai no PC ligando a máquina. Aqui de novo um vídeo falando sobre os cuidados para você ter ao entrar em uma sala com uma máquina de ressonância magnética. E dispositivos metálicos que possam interagir com o ímã da ressonância magnética. Já pronunciando aí a morte do Eric. Ali fala que não pode usar piercing, celular e tal, e é justamente o que eles estão usando dentro da sala. A forma como o Eric morre aí, com a cadeira empurrando ele para dentro da máquina, recria o pôster de Premonição 5, já que ele tem uma tatuagem de caveira bem na barriga dele. E justamente a mola de onde eles tiram a barrinha lá de amendoim foi a que se soltou e foi bem na cabeça do Bob. A Stephanie tem a ideia de colocar a Darlene, mãe dela, na cabana da Iris. Na verdade, ela queria se prender com todo mundo, mas aí a Darlene falou que ela ficaria lá dentro, porque lá ela estaria segura. Enquanto ela estivesse viva, a morte não tocaria nem na Stephanie nem no Charlie, porque ela tem que seguir a ordem da parada, né? Mais uma moeda cai aí no chão, ou seja, azar, que aliás é a mesma moeda do começo do filme. Então eles saindo do hospital, passa um caminhão cheio de toras e quase bate neles, fazendo aquela referência ao segundo filme, e também pronunciando aí como que a Stephanie e o Charlie vão acabar no final do filme. A Stephanie invade a casa da Iris com o motorhome, mas acaba ficando presa no cinto de segurança, igual o Carter ficou lá no carro dele no primeiro filme, quando tava nos trilhos do trem. A casa explode e o motorhome com a Stephanie cai dentro desse laguinho aí, onde ela acaba começando a se afogar, igual acontece um pouco lá com a Kimberly no segundo filme. Um poste cai na Darlene, tirando a vida dela, então a próxima realmente era a Stephanie, que tá se afogando. Ela acaba perdendo a consciência dela, mas não morre. O irmão dela acaba salvando a vida dela. O irmão dela, o Charlie, vai em um baile com uma menina chamada Jenny, que por acaso usa o mesmo vestido que a Iris usou lá no Skyview, e a Stephanie fura o dedo dela na
rosa que tá no terno do irmão dela, igual a Iris furou no começo do filme. Aquela moeda que tinha caído no hospital, essa senhorinha aí pegou a moeda e foi comprar uma limonada, porém deixou justamente essa moeda cair. Sai correndo bem nos trilhos do trem, onde passa esse carro vermelho, igual o que a Iris estava usando lá no começo do filme, só que indo para a direção contrária, ou seja, o final e o começo do filme estão meio que interligados aqui. Só que o carro tá indo para a direção contrária, né? E o pai da Jenny, que é médico, fala que a Stephanie ela não morreu realmente, ela só ficou desacordada, inconsciente, ou seja, eles não enganaram a morte. Então o trem, muito parecido com aquele que tira a vida do Billy no primeiro filme, aparece. Inclusive, o número do trem aí é 0513, que é referência também ao primeiro filme. Forma a data 13/5, ou 13 de maio, que era a data do voo 180 no primeiro filme. Ele descarrilha igual no metrô do terceiro filme e vai bem na direção deles, com uma cena bem parecida com o avião do primeiro filme. Então o caminhão com toras esmaga os dois, relembrando o segundo filme, e esse jornal aqui, nos créditos, mostra que um cara morreu por um piano sendo carregado em um caminhão. Sim, é o moleque da moeda lá do começo do filme, o mesmo que morreria esmagado pelo piano. E aqui fala também que o gerente do restaurante lá do Skyview acabou morrendo esmagado em um acidente, ou seja, a morte foi pegando um por um. Bom, esse foi o vídeo. Caso você tenha gostado, aproveita para deixar um like, se inscreve. Caso eu tenha esquecido algum detalhe ou algo do tipo, deixa nos comentários. Valeu e um beijo.